Olá, Dani, tudo bem? Deu certo? Todos me ouvindo, todos me vendo? Sim, acho que sim. Que legal, Lê, Ah, que legal essa oportunidade desse bate-papo, legal ter você por aqui. Tenho certeza e- que a gente vai ter muita informação importante, muita coisa relevante para mostrar, né, para contar para o pessoal, a diferença, né, do mercado brasileiro para o mercado português. Mas antes da gente começar, antes de eu contar aqui também um pouquinho da minha história, e te agradecer também por essa oportunidade de você estar aqui compartilhando com a gente seu conhecimento. Queria que você também se apresentasse, contasse um pouco para as pessoas da sua bagagem, contasse um pouquinho como que foi para você entrar também nesse mundo da cannabis, como que é para você estar nessa linha de frente, né, como enfermeiro, podendo falar dessa ferramenta terapêutica tão poderosa. Então, o espaço é seu. Valeu, Dani, muito obrigado por esse convite. Realmente eu estou muito feliz de estar aqui hoje, conversando com vocês. Realmente é um início de uma realização de um sonho. Uma live internacional, para mim é muito importante poder conversar com o público aí de Portugal, a gente trocar essa ideia, a gente alinhar ferramentas, expectativas, é uma coisa muito boa, estou muito feliz, toda a minha gratidão por isso. Vamos lá, minha apresentação, eu me chamo Leandro, sou enfermeiro, trabalho na área da saúde aí há 20 anos, trabalhando sempre na linha hospitalar, cuidando de pacientes, inúmeros setores, inúmeros casos de doenças, UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, hemodiálise, clínica médica, muita coisa da saúde eu tive a oportunidade de viver e aprender nesses 20 anos aí de enfermagem. Continuo atuando como enfermeiro ainda, além da linha canábica, que sim, tem muito de enfermagem no que eu atuo, mas também continuo cuidando de outras patologias, da parte clínica em geral. Esse contato que eu tive com a cannabis, no meu pessoal, eu já tenho, já faz muitos anos, né? Eu sou usuário medicinal aí há muito tempo. Lógico que não da forma ideal e preconizada, como se diz um critério medicinal, mas sim, me faz muito bem esse lado terapêutico, o contato canábico que eu tenho há muitos anos. Então, o benefício da planta, o bem-estar que a cannabis traz para a gente, isso eu já tenho comigo há muitos anos. Então, isso é uma coisa que eu já, é aquela paixão e eu sei o quão me faz bem. Mas com o passar do tempo, né, cada vez estudando mais, durante a pandemia, aquele momento de isolamento, onde eu só me deslocava hospital e casa, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em neurociências. Então, dentro dessa pós-graduação, tinha uma grade exclusiva de cannabis medicinal, que foi aonde eu tive um No curso contato. de neurociência, então, você teve um módulo só sobre cannabis medicinal. Perfeito, isso mesmo, Dani, isso mesmo. Foi um Entendi. módulo, a gente estudou durante 2 meses aí a planta e os benefícios da planta na parte de inúmeras doenças, lógico, focado para a neurologia, a parte cognitiva, as doenças neurodegenerativas ou das doenças neurológicas da infância. Então a gente estudou muito isso. Sinceramente, foi um presente que eu ganhei, porque me motivou demais a entender mais, buscar mais, e como enfermeiro ter a oportunidade de vivenciar, estar do lado do paciente, acompanhando isso. Antes dessa pós, eu já conversava com pessoas do meio, algumas enfermeiras que são referências já nessa área, já me interessou, já tinha um despertar, mas na pós-graduação foi onde eu falei, isso aqui é bom, isso aqui dá certo, então vamos investir um pouco mais nisso. Terminei a pós-graduação, logo que eu finalizei, comecei a disparar aí oportunidades, conversar com outro, enviar currículos e entrei nessa linha canábica como representação, como eu faço com algumas marcas aí. E aí foi onde eu estava em campo, né? A partir dali eu já estava atuando, eu já sabia da minha responsabilidade, eu sabia do que eu devia falar, o que eu não devia falar, como abordar os pacientes, como explicar o que é medicinal e o que é redução de danos para uma pessoa adulta que quer trocar o produto, que quer ter acesso a uma cannabis melhor. Então, cada vez fui me posicionando um pouco mais no mercado e sempre estudando, atualizando, porque como é uma ciência, vamos falar assim, nova, né, de informação,
cada dia tem um artigo novo, cada dia a gente vê uma melhora, cada dia a gente vê um benefício melhor. É muita coisa que vem, né, Dani? É muita coisa que a gente tem que aprender, é muita coisa que tem que estar participando. Então, sempre estudando, mas aí a gente já estava em campo. E a partir disso, ficou tudo muito melhor, tudo mais prazeroso, porque eu comecei a vivenciar a melhora dos pacientes. Eu comecei a me enxergar como uma ferramenta para um bem-estar, para uma qualidade de vida desses pacientes que aqui no Brasil buscam o tratamento canábico aí para inúmeras dores, né? Sejam físicas, mentais, emocionais. Muita gente precisa aí de um apoio para melhorar essas dores, Dani. Ai, muito legal, Lê, muito legal. E isso que você falou sobre a gente ter sempre que estar se atualizando em relação aos nossos estudos é a mais pura verdade, né? Eu acho que quem ingressa nesse mercado precisa entender que é quase que uma reciclagem diária, porque é exatamente o que você falou. Todo dia é um artigo novo, todo dia é uma informação nova, né? E Lê, você que atua aí, né, no mercado brasileiro. O que você acha que são as maiores dificuldades para esses pacientes terem acesso? Eu queria muito que você contasse um pouco da vertente que acontece aí no Brasil, para eu também poder explicar como é que acontece isso aqui, né, em território europeu. Não só em Portugal, mas em muitos países que, inclusive, a cannabis ela é legalizada, né? Aqui a gente está falando de todos os canabinoides que incluem o THC, porque é muito importante que a gente explique também, né, Lê, para as pessoas a diferença entre o canabidiol e o tetrahidrocannabinol, que é o THC. E queria que você explicasse isso para gente. É bem, né, pra gente que já sabe, que já entende, parece até uma coisa repetitiva. A gente a gente imagina que as pessoas entendam isso, né? Mas como é um mercado que está muito emergente e as informações elas acabam partindo de todos os lados, eu acho que é super importante a gente explicar para as pessoas qual é a diferença, né, entre esses dois canabinoides, até para elas entenderem que não é um que é medicinal e o outro não é. Na verdade, todos eles são, né, Lê? Perfeitamente, Dani. Você colocou perfeitamente todas as situações. Iniciando, então, vamos começar pelo acesso dos pacientes, as maiores dores, as maiores dificuldades que eles têm atualmente aqui no Brasil. Do meu ponto de vista, Dani, tudo ainda está muito recente e claramente desregulamentado. Ou seja, eles têm medo. O preconceito ainda é uma coisa extremamente ativa, extremamente vigente. A gente não pode ousar colocar culpa nas pessoas que têm esse preconceito, porque até poucos anos isso era crime, era ilegal, era uma coisa extremamente ruim, era uma coisa que denegria a imagem da pessoa, a imagem de quem utilizava, da sociedade, de regiões. Então, esse preconceito ainda é muito latente aqui no Brasil. Isso aqui é muito recente para a gente falar que já está tudo em ordem. Não, tem muita educação, tem muita coisa a ser ensinado ainda, para começar primeiro com essa barreira social, né? A pessoa, o paciente, se dar a oportunidade de experimentar, de buscar, de entender como é que funciona, talvez não para ele, mas para alguém que ele ame, uma mãe, um filho, um parente, que sim, é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta com grande destaque em respostas de equilíbrio, de bem-estar, seja num todo, físico, mental e emocional. Então, as pessoas permitirem ter o contato disso, nem que seja por informação, já é uma grande barreira. Aos que já passaram dessa fase, que já aceitam, que já estudaram, que já falam, realmente vale a pena estar utilizando, vale a pena ir buscar, que conseguiram entender que a cannabis é algo seguro, né? Existem os efeitos colaterais? Existem os efeitos colaterais, mas são tão singelos em frente a tantos outros medicamentos que a gente tem,
que inclusive é utilizado em ambiente hospitalar, em casa, alguns medicamentos aí que causam alteração de cognição também, que causam alteração do estado de consciência também, e são prescritos, e são comuns até esse tipo de medicamento ser utilizado, em comparação à cannabis, ela é inúmeras vezes mais segura. Então, por que não experimentar? Por que não buscar? E aqui eu deixo uma observação também, Dani, até para os prescritores. O número de prescritores aqui no Brasil é extremamente baixo. É um mercado que a gente não tem mais como, não está inserido. Não tem como um médico não querer prescrever, ou pelo menos não saber o efeito da cannabis no paciente. Daqui a pouco vai estar chegando um paciente no pronto-socorro utilizando. Daqui a pouco vai estar chegando um monte de paciente na clínica dele. Então, esse médico, esse dentista, que são os prescritores, precisam muito saber disso, basicamente. E isso se estende a toda a área da saúde, Dani. Toda a área da saúde, físio, técnicos de enfermagem, biomédicos, fisioterapeuta, pessoal da farmácia, todo mundo tem que entender que é um produto que está no mercado, que tem toda a sua resposta clínica ótima, seguro, e que daqui a pouco cada vez mais pessoas vão estar utilizando. Então, o grupo da saúde, estando atualizado, que é necessário, muita coisa também vai começar a mudar. Porque vai ser o grupo que vai entender, também vai orientar, também vai saber a qualidade que tem esse produto. Então, essa é a primeira das dificuldades. Quebrar essa barreira social, esse preconceito, essa barreira de acesso inicial. Depois que isso passou, aí sim, aí os pacientes vão começar a experimentar, os médicos vão começar a ter essa vivência. O que a gente encontra aqui é acesso. Infelizmente, a importação de certos produtos são impossível para algumas pessoas realmente que precisam de estar fazer uso dessa medicação e não tem condições, né? Então, essa é uma barreira que tem como ser quebrada também, tá? Existe a parte de judicialização de processos para que o governo ou o plano de saúde pague as custas desse medicamento. Muita gente não sabe disso, Dani. Uma coisa que, sim, os brasileiros têm o direito, a gente tem como correr atrás disso. Então, algumas pessoas olham os valores, não entendem que aqueles valores podem ser diluídos por um tempo de tratamento, e, além disso, ele pode ter o acesso a esse produto de uma maneira gratuita, fazendo uma judicialização desse caso. Então, valor, que é uma coisa que impacta muito a gente aqui no Brasil, é uma barreira que também pode ser quebrada. Então, tudo isso também vem a partir de informação, de educação, você levar essa informação para as pessoas que têm essa dúvida. Após a barreira financeira e social, eu acredito que hoje em dia está muito simples o acesso aos produtos, Dani. Está muito simples mesmo. Tanto na parte de importação, é tudo muito bem organizado, as empresas são muito bem alinhadas, pelo menos a Insana aqui, a gente, né, a Greenet, a gente tem um trabalho muito bem feito, a gente sabe como é que vai acontecer esse transporte, como é que vai acontecer essa importação. Outra linha que tem aqui no Brasil, nas farmácias, já existe a possibilidade de você ir na farmácia com a receita controlada e ter esse produto em mãos para fazer o seu uso também, tá? Algumas derivações de qualidades e apresentação de produtos não chegam nas farmácias, então ainda é um mercado que não é muito ativo, por falta de realmente opção terapêutica, não é tudo que está na prateleira da farmácia, e alguns medicamentos têm algumas condições semissintéticas, isoladas, que às vezes não vale a pena para o tratamento do paciente. E as associações? Aqui em território brasileiro, as associações têm uma tremenda importância, Dani, uma tremenda importância, porque a partir delas, o que são essas associações? Grupo de pessoas que fazem uso da planta, que fazem uso da cannabis, para elas ou familiares, tudo veio com muita força a partir das mães atípicas, que os filhos tinham uma necessidade muito grande de cuidar com a cannabis, a resposta clínica era maravilhosa, excelente, crianças com inúmeras convulsões diárias começaram a ter uma resposta muito boa a partir de gotinhas de cannabis. Porém, no Brasil não tinha. Então, essas mães começaram a ser aí criminosas, né, fazendo importação de gotinhas de cannabis,
mas conseguiram mostrar para o Estado, para todo o país, que aquilo fazia muita diferença na vida dos pacientes. Então o governo falou assim, ó, então organizem-se a ponto de serem uma associação, algo que vocês possam cultivar, desde o plantio até a extração do medicamento, apenas para direcionar esses pacientes que precisam. Então isso foi tomando uma força muito grande também. E eu acredito que o caminho que o Brasil está percorrendo, em breve vão ser potências, porque vão poder fazer tudo isso com muito mais liberdade, com muito mais apoio científico, muito mais apoio de estudos. Então, essas associações também fornecem alguns medicamentos. A gente acaba entrando num quadro de limitação terapêutica novamente, porque é tudo muito novo. Cada vez mais estão se especializando, cada vez mais estão melhorando os produtos, mas ainda não se compara a uma indústria europeia, por exemplo, que já está no mercado há muito tempo, já sabem fazer isso há muito tempo, os produtos, as condições já são muito claras para eles. Então, esses impactos aí que a gente vê na relação do paciente e quais essas são as vias aí de acesso para que todos possam fazer uso da planta. É verdade. Muito legal todas essas informações, inclusive para quem está aqui assistindo, né, para quem está aqui na live com a gente e tiver interesse para conhecer um pouco mais da história dessas mães e como que começou também todo esse movimento no Brasil. Tem um vídeo no YouTube, um filme, na verdade, no YouTube chamado Ilegal, que conta todo esse movimento de todas essas mães, de como elas juntaram forças mesmo para conseguir valer, né, ali o desejo delas de poder trazer esse benefício para dentro da casa delas. Né, Lê? Porque isso é uma coisa super importante da gente falar. Porque é um benefício que ele não é só para a pessoa que tem ali um diagnóstico, mas na verdade é um benefício que acaba sendo para toda a família. Né? Imagina só uma criança, né, que sofre lá com inúmeras convulsões e que você imagina como que é a cabeça desse pai e dessa mãe para conseguir cuidar dessa criança. Né? Então é assim, é uma melhoria que na verdade chega para essa pessoa que tem esse diagnóstico, mas na verdade acaba se expandindo, né, para toda a família. E aí, né, Lê, você falando do mercado brasileiro e de capacitação dos médicos, aqui em Portugal a gente já tem uma conotação um pouco mais diferente, né? Porque como ele é visto como um suplemento alimentar, então a gente consegue encontrar esses produtos facilmente em qualquer loja especializada. Inclusive a Insana Flor Portugal. Hoje a gente atua, a gente consegue aqui ajudar várias clientes. A gente tem clientes aqui que sofrem desde pernas inquietas até com fibromialgia, para ansiedade, para sono. Eu tenho recebido assim, feedbacks super positivos de pessoas que têm feito uso dos canabinoides, né? E que tá conseguindo perceber todos esses efeitos. E se você aí no Brasil, Lê, acha que a classe médica tá faltando, aqui em Portugal, então, isso é maior ainda. Porque a gente quase não encontra aqui médicos que tenham conhecimento dessa ferramenta terapêutica. Então, acaba sendo super importante que a gente consiga fazer essa parte de informar mesmo as pessoas, de educar as pessoas, de que existe uma forma ali da gente buscar, né, a melhora desse desempenho físico, mental, através de um extrato de uma planta. Então, aqui em Portugal a gente também tem um pouquinho de dificuldade até para conseguir fazer com que essa classe médica entenda isso como uma ferramenta terapêutica, mesmo a gente tendo aí como base inúmeros estudos científicos, né? E isso é uma coisa que fundamenta muito o nosso trabalho, né, Lê? Você que é pós-graduado em neurociência, você sabe da importância, né, que isso tem para o nosso nicho de trabalho e também para a nossa sociedade, porque é isso que efetivamente consegue fundamentar toda essa informação, né, que a gente está aqui tentando passar diariamente para as pessoas, né? É isso mesmo, Dani. É isso mesmo. Você colocou
Muito bem. Mas isso daí, eu vejo, Dani, que esses dois modelos que são diferentes, Brasil e Portugal, em breve isso daí vai estar acontecendo uma transição, né? Nós estaremos importando as condições de, vamos falar assim, um comportamento médico ideal, porque isso aqui no Brasil está muito latente, os médicos têm sido muito responsáveis com o uso da cannabis, com a prescrição da cannabis, e isso daí tem tomado um formato muito robusto para a saúde. Eu tenho discutido casos incríveis, incríveis, mas você consegue enxergar que realmente é uma terapêutica aplicada para aquela patologia, para aquela condição clínica, um pouco diferente de quando você trabalha com um suplemento. Não que suplementos não sejam bons, afinal de contas, é a mesma planta, é o mesmo produto. Mas a condição que você coloca uma suplementação para uma indicação clínica, a resposta é bem diferente. Então, logo, os médicos aí de Portugal também vão ter interesse. Porque essa informação, essa troca de experiências que a gente está tendo hoje, por exemplo, cada vez mais vai acontecer. Se falando de um país aí que não tem barreira de linguagem, a gente consegue ter um bom contato com isso. Então, logo aí alguém vai ter um interesse, alguém vai começar a enxergar e as coisas vão se tornar mais robustas. Em contrapartida, aqui no Brasil a gente sofre com a demora, a gente sofre com o valor, a gente ainda sofre com o preconceito, que talvez daqui a alguns dias, com essa expertise, com essa experiência, já também diminua bastante. Então, eu acredito que tudo isso seja questão de tempo aí para a gente ter todo o benefício um pouquinho mais regulado, tanto aí quanto aqui. Claro, no meu ponto de vista, quem se beneficia mais com isso são os pacientes aí de Portugal, porque fazer um bom trabalho de educação, cada vez mais pessoas puderem experimentar isso e ter aí o retorno, como a Insana Flor está fazendo aí, vai crescer e vai acontecer o que aconteceu aqui no Brasil. Os pacientes chegando nos consultórios médicos. Doutor, tem como prescrever para mim? Doutor, tem como indicar para minha mãe? E isso começou a trazer a necessidade dos médicos se atualizarem. Falar, meu, de novo um paciente falando disso? De novo um paciente falando disso? Então, é um processo que está migrando. Eu vejo o Brasil como um grande potencial de importar ciência, importar postura clínica para o tratamento de cannabis. Pelo que eu estou vendo, a estrutura que está se tornando aqui. Eu acho que logo, logo a gente vai ter essa condição, Dani. Com certeza, Lê. E aí, o que é muito legal de toda essa sua fala é que a Insana Flor, tanto a Portugal quanto a Brasil, eu acho que ela chega num momento assim mesmo muito importante. Porque quando eu resolvi trabalhar nesse mercado, Lê, a minha maior dificuldade era justamente conseguir explicar para as pessoas que cannabis não era aquilo que nós fomos ensinados a vida toda. Afinal de contas, né, é uma planta que sofre um estigma aí de mais de 100 anos de proibição. Então pensa, se a gente está ali numa faixa etária entre 30, 40, 50, a gente tá carregando ainda todo esse preconceito. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, depois de ter vivido essa experiência, né, e de ter tido resultados tão positivos, qual que vai ser a forma que eu vou ter de conseguir conversar com as pessoas, de conseguir falar para elas e educá-las, né, em relação a isso? E aí foi quando, então, a consultoria nasceu. E aí, essa consultoria, que ela tem o nome de CBD+, aqui em Portugal, mas já aproveitando também e lançando aqui em primeira mão, no Brasil, a consultoria ela vai ter um nome e um formato também um pouquinho diferente, que vai ser a GreenNet. E a gente faz todo esse trabalho, né, Lê? O trabalho de educar, o trabalho mesmo de informar e de conseguir também dar essa curadoria para todos esses clientes, né? Para todos esses pacientes, até para que eles também se sintam seguros. Porque você imagina, se é uma ferramenta tão nova para os médicos, e a gente é que tá... Eu comecei a estudar a cannabis em 2015. Então, pensa, e se todos os dias a gente está aqui nessa busca por atualização, então eu falei, meu Deus, então é nesse momento em que a gente precisa mesmo educar essas pessoas e mostrar para elas e explicar para elas que existe estudo científico para conseguir mesmo trazer mais robustez para o nosso trabalho e mais seriedade, né, Lê?
Até porque o preconceito da planta, na verdade, ele está muito enraizado ali no uso adulto e no uso recreativo. E aí foi o momento também em que eu também resolvi fazer o meio que o caminho inverso, porque as pessoas que já fazem o uso adulto e recreativo da planta, elas já têm ali um conhecimento, já têm uma curiosidade, às vezes já deram um Google para saber ali a fisiologia da planta, né? Como que acontece ali a produção dos canabinoides. E aí eu fiquei também pensando, eu falei, meu Deus, eu acho que a gente vai precisar fazer então o caminho inverso. Então a minha intenção, a nossa comunicação, na verdade, ela não é voltada para o público que faz o uso recreativo. Ela realmente é voltada para as pessoas que procuram ali o uso terapêutico. E essa foi a forma que eu consegui encontrar para conseguir entrar dentro da casa das famílias e conseguir falar com elas sobre um assunto que é um tabu, né? Hoje, as professoras da minha filha são as minhas clientes. Né? Hoje eu faço parte de um grupo de mulheres empreendedoras, a Conexão Feminina, e no começo, muitas daquelas mulheres, quando eu falava que eu trabalhava com cannabis medicinal, elas já regalavam, né, um olho, ficavam assim, às vezes um pouco surpresa, querendo entender como é que aquilo tudo funcionava. E, e aí a minha experiência empírica também, mais os 10 anos que eu trabalhei na área da saúde, não nessa linha de frente como você, eu sempre tive inserida na parte corporativa do negócio, mas sempre também, assim, em muito contato com os pacientes. E aí foi isso também, na verdade, acho que foi a fusão, né, da minha experiência empírica mais o trabalho com pessoas que juntou tudo e me motivou a estar aqui hoje, né, nessa linha de frente, porque a gente sabe, é um mercado novo, mas é muito, para a gente que está inserido, é muito bonito, né? Mas a gente sabe das dificuldades que a gente carrega, né? Para poder falar livremente e abertamente sobre isso com as pessoas, né? Então, isso é Sim. muito legal, porque a consultoria, ela chega aí num momento para conseguir educar não só os clientes, os pacientes, mas também para educar os próprios médicos. E aí eu vou contar para você também uma outra experiência nossa, né, que foi o caso da minha avó. A minha avó, ela recebeu o diagnóstico de Parkinson e eu propus para minha família para que a gente cuidasse dela com os canabinoides, e a minha família logo de cara aceitou. E quando nós levamos a minha avó até o neurologista dela, o neurologista dela falou que não, que cannabis era uma panaceia, e ele não acreditava naquela ferramenta terapêutica. E aí a minha família veio conversar comigo de novo. Não, Daniela, não funciona, não é isso. Eu falei, não, é o médico que está equivocado. Funciona sim. Vamos então passar ela em um médico que entenda a cannabis como uma ferramenta terapêutica e vamos então buscar uma segunda opinião. E caiu como, foi perfeito. Que aí foi então quando o Dr. Marcos Prandini chegou e fez a prescrição para ela, passou para ela, né, o primeiro canabidiol. A gente fez todo o processo de autorização na Anvisa, a gente conseguiu fazer todo o processo de importação e ela começou a fazer o uso do canabidiol. E a doutora Natasha acompanhando ela. E o que aconteceu? O neurologista dela, que tinha sido contra o tratamento terapêutico, começou a ficar muito encafifado com o que estava acontecendo. Por quê? Porque não estava tendo ajustes de dose da medicação que ele já havia prescrito, a medicação alopática, no caso, e os tremores também não evoluíam, os tremores não aumentavam. E aí foi quando a minha família contou para esse neurologista que ela estava fazendo o tratamento com a cannabis. E aí ele passou a ter um outro olhar mais peculiar para essa ferramenta, ao invés de ter sido assim tão negacionista logo de início. E a partir daí, então, foi mais uma cabecinha ali que a gente conseguiu, né, fazer esse trabalho para mudar essa conotação de imagem que a cannabis tinha.
Então, foi mais uma experiência empírica que deu muito certo com a minha avó. Ela tá lá super bem. É óbvio, né? O Parkinson, ele não regrediu, porque isso também é uma informação muito legal da gente falar, né, Lê? Que a cannabis, a gente pode utilizar ela para saúde e para bem-estar, e não para cura de alguma patologia específica. Ele vai ser mesmo como um suporte, né? E aí eu queria que você explicasse também, você que é, né, enfermeiro e que também já trabalha com essa parte da neurociência, como que é isso? Como que é isso para você? Bom, Dani, primeiro parabéns aí pela sua avó, que bom que ela tá bem. Cada vez que a gente ouve aí um testemunho, realmente uma vivência, uma transformação, uma qualidade de vida para o paciente e para a família, é mais um pontinho que a gente dá, o coração ferve de alegria aqui. Eu sei que você tem uma história muito bonita também, inclusive virou notícia aqui no Brasil, um grande portal. Gostaria que você, daqui a pouquinho, assim que puder, dividir aqui com a galera do Brasil a sua história, que é muito, muito bonita, que realmente vale a pena ser dita. Mas vamos lá, falando sim um pouquinho da parte de fisiopatologia, patologia, para qual é indicada, para qual não é. Vamos pegar o exemplo do Parkinson, por exemplo, tá? Essa situação da sua avó, o Parkinson é uma doença degenerativa. Com o passar do tempo, as pessoas tendem, as que têm aí a propensão por ambiente, por genética, pelo estilo de vida que decorreu durante toda a história desse paciente, pode ter sim o Parkinson. Porém, a situação é que, até alguns anos atrás, Dani, até 30 anos atrás, mais ou menos, não se falava de sistema endocannabinoide. Isso estava sendo descoberto. Por isso que a gente, quando olha, nós que somos da bolha, às vezes fala, meu, por que não prescreve logo? Por que não libera logo? Tal? É muito recente, Dani, é uma informação muito recente de um sistema. Não é apenas alguma coisa, não é apenas um neurotransmissor, não é apenas uma coisa que aconteceu que a gente está descobrindo. Não, é um sistema regulatório. Ou seja, em comparação, imagina que a gente estivesse descobrindo agora o sistema cardíaco. Poxa, tem um músculo que bombeia, que circula sangue. É um sistema novo que foi descoberto aí há 30 anos e cada vez mais estudo, cada vez mais em cima disso, que a gente sabe as respostas clínicas. Então, quando a gente entra com um tratamento para um Parkinson, por exemplo, a gente está a fim de regular esse sistema endocannabinoide que no nosso corpo tem a função de homeostase, ou seja, de equilíbrio das funções fisiológicas do nosso corpo. Então, esses tremores, que é da patologia Parkinson, com ajuste, com a suplementação da cannabis, você vai atingir o sistema endocannabinoide, você vai regular o sistema endocannabinoide. E o Parkinson, falando aí de CBD e THC, é uma das patologias que respondem muito bem ao THC. Os pacientes parkinsonianos respondem muito bem ao THC, ou seja, a gente já tem uma indicação extremamente importante aí para o uso de patologias, o Parkinson é uma delas. Usando e regulando esse sistema endocannabinoide, a resposta é física. Ou seja, vai diminuir tremores, vai voltar, vai regular um pouco mais a função intestinal, que é um dos sinais e sintomas que altera muito no paciente parkinsoniano, a função intestinal, vai melhorar o humor desse paciente, a qualidade de vida, ingesta hídrica, ele vai começar a tomar mais água, algo extremamente importante para idosos, a alimentação fica menos seletiva, aumenta mais o apetite. Então, não é apenas, é o que a gente fala muitas vezes, vamos mirar no Parkinson, mas a gente sabe que a gente vai acertar em um monte de outras coisas. Muitas outras coisas vão estar harmonizadas, vão estar equilibradas também com o uso da cannabis. E isso, para mim, é mágico, é lindo. E é ciência, porque agora a gente sabe qual que é a importância. Quando os nossos endocannabinoides estão baixos, a gente precisa suplementar. Eu gosto muito de dar um exemplo, Dani, como se o nosso sistema endocannabinoide fosse a insulina. Insulina. Vamos colocar um hormônio, é apenas um exemplo, por favor, todos entendam isso, mas eu posso ter um diabetes, você pode ter diabetes. Mas para mim, um comprimidinho por dia já regula. Para você, às vezes, é necessário 3 injeções de insulina por dia para estar regulando o seu nível de insulina, para estar degradando a glicose. Isso é resposta individual de cada paciente. Agora, imagina que isso existe em um sistema endocannabinoide, onde nossos
2-AG, anandamida, que são os endocannabinoides que temos, estão desregulados e tem a planta para suplementar. Algo natural, algo que vem da natureza, já vem pronto. É só a gente pegar as gotinhas, tomar, que vai estar suplementando isso. Então, essa comparação que eu gosto de fazer clareia bem para algumas pessoas, para como é que funciona essa regulação. Óbvio, Dani, isso aqui a gente também tem que alinhar expectativas. Para algumas pessoas respondem muito melhor do que para outras, como toda terapêutica que existe. Não é só cannabis. A alopatia também, a psicologia também, a fisioterapia também. Tudo que é feito quando a gente quer cuidar de uma pessoa, para uns tem mais destaque que outros. Mas nem por isso essa ferramenta não é útil, não muda a vida das pessoas, não gera qualidade de vida para todos, né, Dani? É verdade, Lê. É verdade mesmo. E aproveitando então aqui esse gancho, eu vou aproveitar para contar para as pessoas então o que me motivou a trabalhar nesse mercado. Eu saí do Brasil em 2014 para fazer um intercâmbio na Irlanda e fiquei grávida pela segunda vez. Não foi uma gravidez planejada, e eu acho que o acúmulo emocional, né, de estar fora da minha zona de conforto, de estar longe da minha rede de apoio, eu acho que a bagagem emocional que isso teve foi muito forte, porque a maternidade, né, Lê, é uma coisa muito que muda a nossa vida assim em 360 graus. Você é pai, você sabe, né? Com certeza, com E, certeza. e estar fora, né, do meu país, com certeza foi uma coisa que mexeu muito comigo, até porque eu e o meu marido, nós estávamos ainda em dúvida. A gente volta para o Brasil ou a gente permanece aqui? O que a gente vai fazer? E aí a gente optou por ter, né, a Laura lá. E aí eu imagino, né, que com toda essa dificuldade, eu acabei desenvolvendo psoríase, que é uma doença autoimune, e a cannabis, ela tem esse poder de ajudar a gente a regular o nosso sistema imunitário. É por isso que dá super certo, né, Lê? Porque Uhum. como está regulando ali a questão de imunidade, dor, sono, apetite. Então, foi isso que me ajudou. Por quê? Porque nós estávamos na Irlanda, nós estávamos em Dublin, e lá já existem lojas especializadas, né, em produtos de CBD. Legal. E o Luiz trouxe um para mim, e na verdade ele comprou para ele. E aí, quando eu dei um Google pela primeira vez, eu descobri que podia me ajudar, e aí eu me automediquei e deu super certo. Deu Que muito, muito certo mesmo. Em menos de 3 meses, a psoríase que começou assim embaixo do meu seio esquerdo e se alastrou assim por uma boa parte das minhas costas, cotovelo também. Em menos de 3 meses, isso foi diminuindo, diminuindo. E foi justamente isso que me motivou. Eu falei, gente, isso é muito incrível. As pessoas precisam entender, as pessoas precisam saber que cannabis é capaz de ajudar as pessoas. E foi a partir daquele momento em que eu tive, né, essa motivação, esse ímpeto de começar a trabalhar com esse mercado, mesmo sabendo de todas as dificuldades. E é uma dificuldade, Lê, que às vezes a gente acaba tendo até dentro da nossa própria casa. Desculpa. Uhum. A minha família aí no Brasil aceitou super bem quando eu propus para minha avó o tratamento para o Parkinson. Mas a família do meu marido, por exemplo, é uma família super tradicional. A minha sogra é assim uma pessoa extremamente católica, fervorosa. O meu sogro, policial civil, os meus cunhados, policiais militares. Então, pensa, dentro de uma família de militares, sabe? Onde a mãe, assim, sempre teve o cuidado de estar lá todo domingo na missa com os filhos. Então, assim, aquela família bem tradicional, a gente já teve um pouquinho mais de dificuldade. Não que os meus sogros e os meus cunhados não respeitassem o nosso trabalho. Eles respeitaram, mas a gente precisou ali de um trabalho mais cuidadoso para demonstrar para eles mais uma vez, né, de que o que a gente estava fazendo era levar qualidade de vida para as pessoas.
Sim. Então, é assim, são muitas barreiras mesmo que a gente precisa ultrapassar, né, Lê? Às vezes dentro da nossa própria casa, quando a gente sai da nossa própria casa, aí é a barreira do preconceito das pessoas de aceitarem, porque isso também é uma coisa que eu percebo aqui em Portugal. As pessoas que procuram a gente, elas procuram a gente em último caso, depois que É. elas já tentaram tudo que você pode imaginar. E isso é uma coisa que eu percebo e que não precisaria ser assim, né? As pessoas poderiam entender que a cannabis é uma ferramenta e que a gente já pode fazer o uso dela, que a gente não precisa fazer o uso dos alopáticos. E não porque a gente é contra os alopáticos, né, Lei? Porque você, aí sendo enfermeiro, você sabe, né, da importância, né, da evolução de Uhum. todos esses medicamentos, de todas essas drogas, de quanto isso ajuda, né, as pessoas. Mas quando a gente tem uma ferramenta na mão, onde a gente quase não tem efeito colateral, e que pode sim trazer para essas pessoas uma qualidade de vida absurda, é aquele momento, né, em que a gente veste a capa da coragem, veste a capa da força, da resiliência, né, e vai lá e conta para as pessoas que não é nada daquilo que elas pensavam, que elas imaginavam. Mas e você, Lê? Você teve essa dificuldade dentro da sua casa? Como é que foi também abrir para sua família? Que você ia trabalhar nesse mercado da cannabis? Como que foi isso? Como que foi enfrentar esse preconceito também dentro da sua casa? Dani, sim, né, teve um preconceito, não tenho nenhuma referência extremamente radical, assim, que impactasse muito em minha vida, mas existe o preconceito, existe os medos, Dani, justamente por tudo que foi colocado pra gente, por tudo que foi colocado pra gente. Às vezes, as pessoas se colocam a questionar o que eu faço. Hoje não, hoje minha postura já não tem mais como. Sinto muito se a pessoa se sentir mal por isso, porque o meu start já foi dado, eu sei muito bem o meu caminho, eu sei muito bem onde eu vou chegar com tudo isso, quantas milhares de pessoas eu pretendo ajudar com essa sagrada planta. Então, mas no começo, qual que era? O que, que eu via de dificuldade? Não era novidade para as pessoas que eu consumia cannabis. Não era, isso aí não era novidade. Porém, não existe uma certeza aqui no Brasil, não existe uma segurança, não existe nem no mercado, hoje sim, mas na época, nem no mercado, nem no que estava acontecendo, de que era uma boa coisa, de que era um bom negócio. Então, isso daí deixava as pessoas um pouco mais aflitas. E aquela história, é porta de entrada, você vai ficar aí, vai ficar divulgando que você usa maconha, que você vende maconha, gera uma confusão tão grande nas pessoas, né? Mas tão grande nas pessoas, que a ferramenta educação é algo que eu abracei com muito carinho. Eu falei, não, além de representar, além de levar a parte científica para médicos, para pessoas que querem entender mais profundamente disso, eu também preciso falar para as pessoas que não é o que eles estão pensando, que não é o que está acontecendo. Então, eu abracei também essa parte aí de educação. Então, a gente participa de lives, faz palestras. Cada paciente que eu pego, realmente, eu conto até a história da cannabis. Para quê? Para que ele entenda que isso já existe há muito tempo. A gente, Dani, vive um hiato na história da humanidade. Vamos colocar aqui em 200 anos de história que resolveram proibir a planta. E a gente pegou bem essa época, infelizmente. Então, foi criada uma grande história, foi criada uma grande versão demonizada do que ela pode trazer para a gente. Só que não, na verdade, isso não é É uma uma falácia, né? Foi falácia. colocado para gente, foi colocado nessa condição e hoje, como educador, eu vejo que é necessário também tocar nesse ponto. E aí entra também a condição da insana. Eu, como assessor insana, fazendo essa parte, levando informação aos pacientes, dando essa segurança a eles, realmente pegando na mão, gotinha por gotinha, quantas vezes por dia, como é que você está, enviando os relatórios semanais, acompanhando uma melhora na escala, tendo a oportunidade de intervir junto ao médico, caso se em alguma condição tiver muito fora da curva de expectativa clínica, ir lá, entrar em contato com esse médico, falar, ó, doutor,
a paciente tal não está respondendo legal, o efeito dela está muito forte, ela não está tendo, ou seja, o efeito colateral da planta, ou não está tendo o sucesso esperado. Tudo isso a gente da Insana Flor, como assessor, faz com muito carinho. É muito simples, a gente consegue vivenciar, trazer essa rotina de cuidado com o paciente, com o olhar clínico para todos. Isso tem sido muito bom, porque as pessoas se sentem seguros de estar com a gente. Os médicos se sentem seguros. Afinal de contas, a gente vai estar levando informações que às vezes os pacientes não conseguem levar. Vamos colocar um exemplo. O médico prescreve e o retorno dele é em 30 ou 45 dias. Vai tomar 3 gotinhas de manhã, 3 à noite. Esse paciente, ele vai levar essa dose regularmente durante esses 30 dias. Ele não vai, se ele não sentir alteração nenhuma, ele vai chegar para o médico e falar assim, ó, não mudou nada, não estou sentindo nada de diferença. Se a gente está ao lado dele, colocando o ajuste dessa dose, conversando com o médico, falando, ó, já deu um período, acho que já dá para aumentar um pouquinho mais, toma mais um pouquinho à noite, toma mais um pouquinho ao dia, sempre em consentimento com o prescritor, esses 30 dias são totalmente diferentes, Dani. Totalmente diferentes. Fica muito mais simples da gente encontrar a dose ideal para esse paciente, a gente regular, a gente entregar um relatório para esse paciente, para ele levar para o médico, falar assim, ó, doutor, esse foi o meu mês. O pessoal da Insana notou aqui que meu sono está melhor, a minha dor está mais controlada, meu apetite melhorou. Olha o que temos aqui de evolução durante esses 30 dias. Isso é uma ferramenta muito boa, economiza tempo, gera segurança, gera qualidade no tratamento, né? O paciente se sente super bem e o médico se sente acompanhado com a gente ao lado. Então, essa parte educativa, todo esse bem-estar que a gente pode desenvolver, que a gente pode oferecer para as clínicas, para os médicos, para os dentistas, para as pessoas que têm interesse, vale a pena ser explorado. É um caminho que encurta muita coisa, De cada 30 dias que você passaria no retorno, nesses primeiros 30 dias sua dose já pode estar ajustada. Pode demorar um pouquinho mais? Com certeza sim. Cada indivíduo responde de uma maneira. Pode ser que tenha que entrar com um novo canabinoide? Pode ser que sim. Cada indivíduo responde de uma maneira, Dani. Mas alguém está do seu lado. A chance da falha terapêutica acontecer é muito menor. É muito menor, muito menor. E isso vale a pena, é um bom ponto que a Insana tem destacado aqui. Ai, que legal, que legal. Eu fico tão feliz de saber que os nossos pacientes aí no Brasil têm a oportunidade de estar sendo acompanhado por você, Lê. Mais uma vez, muito obrigada. E aí, queria também aproveitar para te contar, não, para você contar para a gente também como que tá a evolução do Davi. Vamos lá. Davi, né, que já é um dos pacientes que já estão sendo acompanhados pela consultoria da Greenat, com a assessoria da Insana Flor Brasil. A gente já consegue também passar um feedback, né, um relatório para o médico dele. E aí, queria também que você contasse aqui para as pessoas o caso do Davi, que é um paciente que a gente acompanha já aí no Brasil. Ele é uma criança, né, Lê? E aí, que mais que tem do Davi para gente, para contar para todo mundo? Vamos lá, o Davi é um menino lindo, ele é extremamente ativo, inteligentíssimo, só que o diagnóstico dele é de autismo, ou seja, muitas particularidades, né? Não que o autismo seja uma doença, Dani, isso tem que ficar muito claro para todos. É uma condição neurológica, não é uma doença. Porém, tem sintomas. Né? É um quadro neurológico que gera sintomas. Então, o que é feito aqui é tentar amenizar esses sintomas do paciente autista para que ele e a família tenham uma melhor qualidade de vida. Isso tem que ficar muito claro para todas as pessoas, alinhar as expectativas do que é feito. Então, nós recebemos o Davi aqui na Insana, ele já fazia uso terapêutico de cannabis, ficou aí numa janela de mais ou menos 30 dias sem tomar e desregulou. Então, ele veio para a gente, entramos em contato com o pediatra dele, o neuropediatra dele, que recebeu a Érica com muito carinho, muita atenção, e ela explicou como funcionava a Insana, então o Davi virou nosso primeiro pacientezinho aí. A resposta do Davi, ultimamente, ele está justamente na fase de ajustes, Dani, tá? Então, iniciamos com uma dose de
5 gotas. Essas 5 gotas foi prescrita pelo médico, com um período de uma semana subiu para 7 gotas. Na subida, o Davi ficou um pouquinho mais letárgico, né? Ficou um pouquinho mais lento. A mãe notou que a cognição dele já não estava tão legal. Uhum. Ele não estava respondendo algumas coisas que ele já respondia anteriormente. Então, reduzimos a dose novamente para 5 gotinhas de manhã, 5 gotinhas à noite. E estabilizou de novo o quadro dele. Porém, o Davi agora está numa fase de adaptação de escolas. E isso, para um paciente autista, altera muito, né? É muito simples desregular a condição do autista. Então, nesse momento, a gente observa como ele está respondendo. Se for necessário um ajuste de dose por causa de agitação, agressividade, alguma condição que não responda bem ao social, a gente já intervém, a gente já faz esse ajuste. Mas se isso não acontecer, a gente também tem que respeitar ele. Também tem que ver como é que ele vai se desenvolver, como é que ele vai se portar. Somos algo que vai gerar uma segurança para o Davi. Mas a vida dele continua. Né? As condições, a condição pessoal dele, comportamento, ele está na infância, ele está descobrindo muita coisa, o que desregula, o que não desregula ele, os pais também vão descobrir isso diariamente nessa parte. Então, é algo que a gente é um apoio, um grande suporte para que tudo fique mais leve, fique mais simples. Porém, alguma coisa não tem como, porque é da vida dele, é da resposta dele. Estamos para regular. E no momento, apesar de tudo que ele tem vivido, em tentado a escola, horários de escola, voltou das férias, essas mudanças de rotina são extremamente impactantes para os pacientes. Ele tem respondido bem, tá? Em casa ele está melhor, tem um pouquinho mais tranquilo. Ora, fica uma deficiência na cognição, depois retoma, mas a gente vê uma melhoria contínua, Dani. De dia em dia, de semana em semana, quando a mãe manda o relatório, um pontinho já está diferenciado. Lógico, quando retornar ao médico, ele vai levar o relatório e o médico vai falar, opa, podia ter sido melhor aqui, podia ter sido melhor aqui, ou não, a resposta realmente foi muito boa, vamos manter, vamos acrescentar outro canabinoide. Aí fica mais fácil do médico tomar as decisões. Ele está com uma visão de como foi os últimos 30 dias do Davi, pelo menos semanalmente, como é que ele se comportou, como é que a mãe respondeu, o gráfico de melhora dele, e isso clareia muito. É uma ferramenta muito boa. Eu acho que o Davi tá bem, tá super bem mesmo, aí em comparação de quando ele chegou um pouquinho desregulado pra gente. Ai, que legal, Lê. E o mais legal ainda é que além da gente conseguir levar um conforto para a família, porque eles se sentem acolhidos, eles se sentem assistidos, a gente também consegue levar para o médico um resultado, um relatório que vai ficar muito mais fácil para ele conseguir fazer apontamentos e ajustes, né? Para ele conseguir fazer toda essa parte todas as manobras que ele acha que seja pertinente para o tratamento daquele paciente. Então, eu estou muito feliz com o trabalho que a Insana Flor Brasil está fazendo, estou muito feliz com o time que nós estamos formando. O André, que é o nosso consultor canábico também aqui de Portugal, ele estava participando aqui na live com a gente, ele estava falando, que legal, que é bom ver a gente, que os nossos olhos brilham. E, gente, é verdade mesmo, né, Lê? A gente que consegue sentir as dores do mercado, que consegue sentir as dores das famílias, dos pacientes, até a nossa mesmo, né, que precisa se ter ali um pouco mais de cuidado na hora de falar sobre essa ferramenta terapêutica com as pessoas. Eu acho que a Insana, ela chega assim num momento em que a gente consegue oferecer, né, cuidado e consegue oferecer suporte para essas duas pontas. E eu fico muito feliz mesmo com isso. E queria também abrir aqui para o pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta. O André está aqui, ó. Tô aqui, família, anotando a Boa, aula que vocês estão. André. Legal, Andrezão, André, valeu. muito legal, muito legal. E é isso, né, Lê? Até também para que os nossos clientes aqui de Portugal
até para que eles também se sintam mais confortáveis e também se sintam, né, assistidos, porque aí no caso não é só também a Daniela que está aqui, não é também só o André, mas agora também é o Leandro e, né, e todos esses multiplicadores que a gente está aí também se propondo a fazer para dar, né, continuidade, para que o nosso trabalho ele fique cada vez mais coeso e também cada vez mais objetivo, né? É isso mesmo. Porque o que as pessoas precisam entender é que o nosso corpo produz cannabis de uma forma natural. É. A gente produz isso de uma forma endógena. É por isso que a gente consegue se beneficiar de uma forma tão positiva com os fitocannabinoides que são produzidos pela planta, né, Lê? Foi o que você Isso mesmo. falou. O nosso corpo produz os endocannabinoides, que é a anandamida e o 2-AG. E quando a gente tem uma defasagem, quando a gente tem uma deficiência na produção, né, desses hormônios, é quando aí as doenças elas começam a se manifestar. E isso elas podem se manifestar tanto na forma física quanto na forma mental, Lê, que a gente pode falar, ou tem algum outro termo técnico para isso? Não. Não, pode sim, pode falar mental. Existem patologias que a resposta são doenças psiquiátricas, transtornos mentais com grande resposta. Esquizofrenia para CBD, por exemplo. O CBD é um ótimo medicamento para esquizofrenia. Já THC, não. Extremamente contraindicado nesse caso. E é uma doença mental. E também doenças emocionais, como, por exemplo, ansiedade. A ansiedade é uma doença de estado emocional, que também é muito bem regulada, é muito bem alinhada com o cannabis. Então, físico, mental e emocional, a gente pode abranger todas essas patologias, todas essas alterações fisiopatológicas que acontecem quando, infelizmente, a gente está com uma patologia dessa. E também, Dani, a gente aqui no Brasil tem colocado muito sobre doenças, né? A resposta, porque é impactante, né? A gente vê um tremor de Parkinson melhorando, uma dor crônica melhorando, um paciente autista menos violento, menos agressivo, conseguindo socializar, pacientes autistas voltando a falar, iniciando o processo de fala. É muito lindo, é muito bom. Mas só que isso é impactante. Muitas vezes, o próprio uso de cannabis apenas como um preventivo, Dani, já muda demais a vida de muitas pessoas. A pessoa está começando a ter um distúrbio de ansiedade, um sono irregular, está começando a ter um mal-estar. Já são pequenos sinais que algo está desequilibrado. E a cannabis pode ser uma ótima ferramenta nesse início, quando tudo está começando, quando ainda não se sabe bem o que está acontecendo, quando você está sentindo que o estresse é algo que está te atrapalhando, é uma excelente ferramenta. Às vezes a gente espera chegar na pior fase para dar oportunidade para iniciar um tratamento. Não que seja tarde demais, eu não vejo isso como tarde demais, mas eu vejo que seja talvez desnecessário esperar todo esse tempo, gerar toda essa dúvida, ficar com essa insegurança e tentando viver como dá, da melhor maneira. Cara, às vezes é só um pequeno ajuste, às vezes são 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à noite que pode transformar a sua vida, Dani. E eu defendo muito isso também. Nós aqui como assessores, eu acho que eu falo de mim, como assessor, dar acesso a cannabis. Seja ele da maneira que o paciente preferir, gotas, gummies, cremes, inalatórios, o que ele achar melhor, junto com quem estiver aplicando a terapêutica para ele, dar acesso à informação sobre a cannabis. Isso também é uma coisa importantíssima, as pessoas saber o que é que está acontecendo. Tem dúvida, precisa de um artigo, quer conversar sobre, eu tenho o maior prazer de disseminar essa informação para que todos saibam realmente a verdade sobre isso. O que é que acontece, por que que responde tão bem, por que que não é mágica. Temos um sistema, o sistema está precisando de suplementação e a cannabis suplementa. É isso. Sinto muito para as pessoas que acham isso absurdo, tal, mas não é. É simples É assim. científico, é É ciência. científico, é ciência, não tem o que ser feito, a não ser isso. Agora, se a opção for não usar, seja lá por qual motivo, que muitas vezes está envolvido o preconceito, revejam, pessoal. Por favor, revejam.
deem a oportunidade de conversar com mais pessoas, entrem em contato com a Dani, entrem em contato comigo, sigam mais pessoas, existem inúmeras pessoas incríveis que têm respostas maravilhosas à cannabis, atletas, grandes artistas, grandes músicos, muita gente faz um bom uso de cannabis. Quando eu falo de músicos, artistas, porque a parte criativa, a parte emocional, de conseguir colocar emoção em uma criação artística, é muito influenciado por cannabis também, a gente vê isso acontecer. Ou seja, de certa maneira, gera benefício para muitas pessoas, muitas pessoas. Não precisamos, às vezes, esperar chegar no fundo do poço, ter uma dor extremamente insuportável, para aí sim ir buscar essa ajuda, buscar essa terapêutica, como que fosse uma coisa proibida. Pelo contrário, é uma coisa legal, é uma coisa que pode ser utilizado. E hoje a gente tem muito mais ferramentas, muito mais base científica. Isso daqui para frente vai crescer cada vez mais para que o uso seja feito com maior segurança ainda, Dani. É verdade, Lê, é verdade. Ó, e o André, ele fez uma pergunta aqui pra gente, a Tati também fez uma pergunta pra gente, mas a gente vai fazer a do André primeiro. Como Certo. vocês veem como vocês veem a recente legalização na Alemanha? Sabemos que o uso adulto também é e deve ser associado ao uso terapêutico. Será que isso abre portas para tratamentos? A Dani, com certeza, com certeza. Tem é uma maior facilidade. É um país como a Alemanha abrindo as portas e assumindo que não há problema algum em consumir cannabis, que quando você regulamenta o uso e libera a sua população para fazer aquilo, você está ciente que aquilo não faz mal a ninguém. Um país como a Alemanha fazendo isso é uma porta enorme. Até soltei uns memes aí quando veio essa notícia. É o novo 7-1 aí para a Alemanha, para que já está aí novamente, já está liberando, já está à frente dessa condição. E sim, muitas pessoas vão poder ter o benefício do tratamento sem, vamos colocar, sem um acompanhamento médico, Dani, porque isso é possível, tá? Como eu falei, como a gente falou durante a live, a importância do acompanhamento médico, de estar ali com o médico do lado, alguma equipe monitorando, assessorando você, é muito importante. É muito importante porque você trata como uma medicina real, uma medicina de verdade. Você está fazendo medicina com aquilo. Mas se o paciente quer ter a opção de tentar melhorar sozinho, fazendo uso de flores, por exemplo, inalatórias, tomando as gotinhas que melhor convir, e essa experiência através de um Google, através de uma informação pela internet, sim, eu acho que esse paciente pode tratar isso como terapêutico. Muitas pessoas, eu mesmo, Dani, o meu início terapêutico, meu início de uso, para mim foi tão bom o impacto que deu, por mais que fosse um uso adulto, foi tão extremo, foi tão bom a minha qualidade de vida, que eu entendi isso como uma terapia. O meu humor se transformou, a minha disposição melhorou bastante. Não preciso ter uma patologia X para fazer uso de cannabis. Eu não vejo isso como uma necessidade. E nessa condição, abrem-se as portas para as pessoas experimentarem. E sim, André, com essas experiências que as pessoas estão tendo, talvez ter, assim, um controle de ansiedade, um controle de insônia, um controle de dor, a partir de uma terapêutica de uso adulto, sem um acompanhamento médico. Eu vejo isso como uma possibilidade. Definir como um mercado, eu acho que não. Porque o mercado aí você tem que seguir algumas regras, né? Não adianta você falar que você faz o uso terapêutico e você é um paciente, se você faz do jeito que você acha melhor apenas. Não. Se você quer fazer o uso realmente terapêutico, medicinal, alguém tem que dar essa prescrição para você, alguém tem que te orientar como você faz esse uso. Aí sim, é outro mercado, é uma outra coisa. Mas o benefício pode ser encontrado também a partir da liberação e acesso à planta de uma maneira ampla, né? De uma maneira livre mesmo. Muitas pessoas podem se encontrar nisso. É verdade, Lê, fazer o uso da planta in natura, até porque a via inalatória também é uma via de administração, né, Lê? Sim, com A gente certeza. precisa
entender que as vias de administração para o uso dos canabinoides, elas podem ser de várias formas. Pode ser de forma oral, pode ser de uso tópico, pode ser de uso inalatório, pode ser através de supositórios, pode ser através de óvulos vaginais. Então, tem aí um leque de opção, assim, imenso que a gente consegue se beneficiar com os canabinoides. E a outra pergunta que a gente tem aqui também é da Tati, e ela está perguntando sobre o óleo Broad Spectrum. Então, antes de responder a pergunta da Tati, é super importante que a gente explique para as pessoas também, né, Lê, que existem diferenças entre os óleos. Uma coisa é a gente falar de um CBD isolado, outra coisa é a gente falar de um óleo Broad Spectrum e depois um óleo Full Spectrum. Por quê? Porque o óleo Full Spectrum é o óleo que vai ter ali a planta na sua forma integral. E a planta na sua forma integral quer dizer que ela vai ter também o THC. O THC, que é o tetrahidrocannabinol, que é o que tem, né, o poder de fazer as alterações cognitivas na gente, porque é ele que é considerado o psicotrópico da planta. Né, Lê? Não, isso mesmo. Né? O Broad Spectrum, ele vai ter ali todos os canabinoides, exceto o THC. E o CBD isolado é o CBD que vai ter, então, ali só mesmo o óleo só mesmo o canabinoide, só o CBD, só o canabidiol. Então, Tati, respondendo a sua pergunta, sim, nós temos o óleo Broad Spectrum. E se você precisar de ajuda, se você precisar de qualquer informação, eu tô aqui, o Leandro também tá lá, tá um pouquinho longe, tá lá no Brasil, mas também pode dar todo um suporte com todo o conhecimento técnico que ele tem. E é isso, Lê, já tem quase 1h30 que a gente está aqui conversando. Boa. E muito legal, foi bem bacana. Se vocês tiverem mais alguma pergunta e quiserem mandar para a gente depois, a gente vai responder também para vocês com todo carinho, com todo cuidado. E a gente se despede, então, por hoje. Mas tenho certeza, né, Lê, que vão vir outras lives para a gente fazer. Talvez a gente pode montar aí um esquema para poder fazer uma live a cada 15 dias. A gente pode trazer temas, né, para a gente ir debatendo ao longo desse período. A gente pode trazer casos de pacientes que estão respondendo super bem. A gente vai ter lives também possivelmente com uma médica aqui em Portugal. Então vai ser bem bacana ter esse canal de comunicação aqui mais aberto com o pessoal. E fico muito feliz de ter você, né, aqui na nossa família, em Insana Flor, fazendo aí com a gente toda essa conexão, para a gente poder continuar oferecendo para as pessoas aí a qualidade de vida que elas estão buscando, que é muito legal quando a gente tem, né, esses feedbacks positivos de que tá dando certo. Isso aí, Dani. Nossa, não tenho nem palavras para agradecer. Estou imensamente satisfeito por fazer parte da família Insana. Da minha parte, foi um imenso prazer estar por aqui hoje, dividindo, aprendendo muito com a sua experiência. Muito obrigado por ter dividido essa quase 1h30 aqui entre a gente. Quero falar para todos que participaram, os que vão ver posteriormente essa live. Se vocês têm dúvidas, se vocês querem conhecer um pouco mais, busque, entre em contato. Estamos à disposição. Estamos aqui para dar as melhores orientações possíveis. Às vezes não é para você, às vezes é para uma outra pessoa, às vezes não é o momento. Também tem isso, Dani. Às vezes não é o momento ainda de você entrar nesse mundo canábico, de você fazer uso de um produto canábico, mas já vai se aproximando. Somos assessores, a gente dá acesso ao que for necessário para todos. Ficamos muito confortáveis, gostamos de fazer muito isso, e a gente sabe que o resultado é impactante e vale muito a pena trabalhar, levar essa esperança, levar esse ativismo carinhoso aí, com todo o resultado que a gente tem enxergado, tem vivido ultimamente aqui, tanto no Brasil, quanto aí em Portugal, e cada vez mais e mais e mais. Dani, muito obrigado por essa live. Fico muito grato por tudo. A todos da Insana Flor, todos que acompanharam, minha família. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
Ah, Lê, eu que agradeço. Fico muito, muito feliz também de poder ter você aqui na equipe junto com a gente, disseminando aí também todo o seu conhecimento, que é um conhecimento mais técnico, né? Por mais que eu tenha aqui as minhas formações e todos os meus cursos, mas você, como enfermeiro nessa linha de frente, traz aí pra gente toda uma bagagem que enriquece mesmo todo esse trabalho. Então, muito, muito obrigada por isso. A gente segue em contato. Vamos, então, afunilar mais esse canal de comunicação. Vamos usar esse canal de comunicação mais ao nosso favor. Quem participou aqui da live com a gente e que tiver, né, sugestão de tema, o que vocês gostariam de saber, qual é a curiosidade que vocês têm em relação a cannabis, pode mandar tudo isso para a gente, que isso pode virar, né, um tema de uma live e a gente pode ficar aqui também mais algum tempo debatendo sobre isso. Então, Lê, obrigada pelo seu tempo, obrigada por tudo sempre. A gente segue em contato e até a próxima, então. Obrigada, família, por terem estado aqui com a gente nesse momento hoje. Muito, muito obrigada. Obrigada, Lê. Até a Tchau, próxima, tchau, então. gente. Tchau, Valeu, gente. gratidão, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.